começando o Rio TV Debate. Você tem o hábito de ler? Quantos livros você leu nos últimos 3 meses? Pois é, no Brasil, 44% da população não lê nenhum e 30% nunca comprou um livro. Para debater esse tema, nossos convidados são o vereador Raimon, que criou uma frente parlamentar para buscar meios de incentivar a leitura, a gestora da Biblioteca Municipal Anita Porto Martins, Silene Alves de Oliveira, a gerente de leitura e audiovisual da Secretaria Municipal de Educação, Evene Matos, e a Jéssica Lassans, que é recém-formada em jornalismo e apaixonada pelos livros. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Silene, eu vou começar perguntando para você, que você trabalha muito tempo com isso, né? Mais de 30 anos. Por que o Brasil é um país não leitor? Então, acho que falta dar o livro na mão da criança, né? Monteiro Lobato dizia que as pessoas não leem mais por falta de estantes, ou seja, dos livros nas estantes, nas casas. Então a gente precisa oferecer esse acesso à criança, que também não é só entregar um livro na mão, né? É importante a mediação, é você sentar junto, é contar a história. Esse simples fato da mãe sentar com a criança e contar a história, que aliás deve ser desde a barriga, já fortalece o vínculo do relacionamento entre mãe e filho, e essa coisa que fica, esse prazer de ouvir história que a criança tem e que ela vai perpetuar isso quando ela vai querer ler as histórias e contar para ela mesma essas histórias, né? Ouvir história está na nossa... do nosso DNA, né? Você vê que os índios se reuniam em volta da fogueira para ouvir histórias, a cultura dos índios é passada dessa forma, né? Então, os mais velhos, né, contando história para os mais novos. Em várias civilizações acontece isso, né? Então, assim, todo mundo gosta de uma boa história. Acho que está aí o sucesso das novelas por conta disso, né? Então, é preciso fazer essa mediação. Oferecer livros de pano para o bebê. O meu filho, por exemplo, o travesseiro dele era um livro de pano. Livros de plástico para o banho, que o livro não esteja lá entronizado no altar, mas que esteja na mão das crianças, na escola, na hora do recreio, pela escola. Acho que é isso, precisa botar o livro na mão do menino. Foi assim que você começou, Jéssica? Você também tinha livro de pano? O que despertou esse seu interesse pela leitura? Eu comecei lendo gibi, mangá, coisa com muita figura, colorido e tudo mais. Só que não foi muito da escola que veio meu interesse por leitura, não. Foi por causa de Harry Potter. Eu assisti os filmes, fiquei muito interessada naquilo e comecei a buscar os livros que já tinham sido lançados na época, que foi até o 3º. Eu comecei bem cedo, de ficar esperando todos os anos lançar os livros. E aí que eu fui descobrindo. E eu acho, complementando um pouco a resposta dela, que na questão da escola, colocam livros que não são tão interessantes para a idade dos alunos. Por exemplo, me colocaram para ler Dom Casmurro com 11 anos. Eu não gostava de ler Dom Casmurro com 11 anos. Eu gostava de ler, talvez, Pedro Bandeira, da série dos Caras. Era mais interessante, era um infanto juvenil. Então, acho que isso influencia um pouquinho também. Tá vendo? Fica a dica aí. Olha que responsabilidade está defendendo. Muito boa. Jéssica tem, assim, toda razão. A gente brinca. Você começou por esses que são populares no sentido de comercialmente, né, não pelos clássicos. O importante é que eles estão lendo. Então, os caminhos a gente tem que estar sempre redescobrindo. E estando assim à frente de uma gerência que faz diretamente essa gestão da leitura, nessa promoção, nessa garantia e promoção da leitura nas unidades escolares, olha que responsabilidade. E o que a gente mais se questiona e mais tenta estar sempre nesse momento de desenhar, redesenhar, é como essa escola se vê enquanto um espaço de leitura. Porque às vezes as salas de leitura que existem nas nossas unidades fazem um trabalho belíssimo, mas que não toca aquele aluno. Então, quando a gente fica naquele limiar da preocupação de que o livro não perca a fruição e que ele consiga ter aquele prazer, gosto, assim, cada um gosta, várias correntes falam de uma forma, mas para mim é um gosto, não é um hábito, porque é muito mais do que um automático, é uma coisa pensada, é intencional, e o hábito eu não vejo como uma coisa intencional, de que aquele aluno ele possa estar realmente querendo estar em contato com o livro. Então, tudo que Silene e Jéssica falaram é um histórico, né? É a família que não lê. Você vê que, estatisticamente, que as mães que têm um desenvolvimento acadêmico um pouco mais avançado, os filhos também têm. Então, assim, é uma série de fatores. Mas acho que o meu maior desafio hoje, estando
na gerência, é isso que a gente está falando. Onde você consegue estar realmente afetando aquele aluno? Que aquele livro não seja, como o Rubem Alves contou numa entrevista, que encontrou um aluno e a mãe estava doida que encontrou uma criança e a mãe estava doida para que ele tirasse foto, porque você fala tanto de Rubem Alves. Aí ele contou, mas o que você lembra? Ele pergunta para a menina, o que você lembra da minha história? Do dígrafo, do NH, do CH, quer dizer, uma obra de Rubem Alves, o menino só conseguiu. Então, assim, a gente atua nesse campo maravilhoso de encantamento, que é tornar não só essa sala de leitura o espaço que articula isso tudo, transformar essa sala de leitura, essa escola em leitora, né? E aí não é um movimento de uma única, e com que não fique também presa a só ler para fazer alguma coisa, né? É um desafio grande. Agora o Raymond tem ajudado bastante, né? Já percebeu a importância de se incentivar a leitura para criança, adolescente. Tem um trabalho bonito aqui na Câmara, né? Não tenha dúvida de que tudo isso que a gente está falando aqui, né? Ver a Jéssica falar aí da sua experiência com o livro, e as profissionais da cultura, né, a Evelyn e a Silene falando aí na educação e da cultura, a importância de a gente elaborar processos que levem as pessoas, as crianças, os adolescentes a terem o gosto pela leitura. É bom nós lembrarmos que a gente também vem de uma cultura de muita oralidade, né? Sim. A Silene começava a falar um pouco isso, né, das rodas de conversa, dos casos contados, das histórias elaboradas, né, dos casos que exageram para trazer um pouco a criança à atenção. Então, acho que nós temos aí uma possibilidade muito concreta, muito real, quando nós compreendemos a importância de se ter nos municípios, né? O país compreendeu de ter isso nacionalmente, de ter um plano que incentive a leitura, um plano que democratize a questão da leitura, do acesso ao livro, do acesso às histórias, do acesso a esse mundo fantástico, né? Que leva crianças, adolescentes, jovens e adultos a fazer viagens sem sair do lugar, a conhecer outras experiências, a buscar novas perspectivas para as suas vidas. Então, eu acho que a nossa busca aqui na Câmara Municipal, Aline, é a busca de se ajudar a cidade, né, de ajudar a cidade naquilo que nos cabe como legisladores, a ter esse plano municipal que de fato vá em todos os cantos, porque de fato é isso mesmo, né? Uma família que tem mais hábito de leitura, por exemplo, conheço famílias que elas têm, assim como tem a hora da televisão, tem a hora da leitura, né? Em que eu me disponho a ler, a mulher se dispõe a ler, o marido se dispõe a ler, e os filhos acabam compreendendo que também é hora de pegar um livro. Percebe? Então, acho que há esse momento. E há hoje um grande desafio. Há poucos dias eu tomava um táxi, estava em Brasília, tomei um táxi, aí o motorista de táxi me disse assim, eu lia muito, eu lia 3, 4 livros por ano, dizia ele. Isso na média brasileira é uma média boa, né? Aí já é considerado um leitor, ele considerava ser um bom leitor, né? Um leitor que lia muito. E ele diz assim, hoje com a ascendência das mídias sociais, quer dizer, dos smartphones, dessas mensagens pequenas, desse entrosamento com essa maquininha que todo mundo tem à mão, eu hoje leio, às vezes não consigo ler um livro por ano. Isso era um testemunho dele. Então a gente tem que cuidar disso. E o Plano Municipal de Leitura e Bibliotecas, a democratização do livro e da leitura, ela também vem compreender que a tecnologia é importante, mas que nós não podemos perder de vista. Aliás, alardearam que o livro ia ficar fora de moda, que não íamos imprimir mais nada, que as bibliotecas iam falir, que não ia ter necessidade. Hoje nós temos necessidade de ter sala de leitura nas escolas, ter espaços, bibliotecas, etc. Né? É uma pena quando tem alguma biblioteca fechada, né? Como é o caso daquela na Presidente Vargas, que é maravilhosa. É um trabalho ótimo. Eu estudei lá para o mestrado, eu ia com a minha pequenininha, saía do trabalho, pegava o metrô, ia lá para a Central, ficava estudando e a menina brincando com as crianças no infantil. E assim como eu, várias mães, eu conheço uma menina que está estudando pedagogia que foi dessa mesma forma. Ela ia com a filha para a biblioteca para ela estudar e a menina ler e brincar, fazer as atividades. É uma pena a biblioteca fechada. A Câmara, de repente, pode ajudar também, né? Pois é, ali é um espaço do Estado, né? Um espaço, é uma biblioteca estadual, né? Mas independente disso,
isso, é compreender que esse tipo, nós temos, por exemplo, biblioteca na Rocinha também, a gente está falando da Presidente Vargas, mas também tem na Rocinha, biblioteca também do Estado, fechada, né? Também fechada. Verdade. reabriu há pouco tempo. Está reabrindo agora e tal. Manguinhos Então, quer dizer, também, você tem, assim, você tem os nichos diversos, né, da sociedade carioca, onde você tem as bibliotecas populares, né, que precisam de um plano que a prefeitura, que o Estado, que o poder público agregue às suas políticas o fomento à leitura, né? As bibliotecas populares, diversos grupos, coletivos, Conexão Leitura, as bibliotecas que se espalham pela cidade, então tem muita coisa boa por aí. Certo, vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, faremos uma pequena pausa e já continuamos nosso debate, não sai daí. Voltamos com o Rio TV Debate, nosso tema é leitura. Eu estive recentemente em Paris e eu percebi uma coisa assim, que me chamou muita atenção. Nos trens de lá, nos ônibus, todo mundo está lendo livro. Não é exagero falar isso, assim, 90% das pessoas estão lendo livro. Eu não vejo isso aqui, né? Mas o que acontece muito lá também é livro digital, que não pode ter esse preconceito, não é, Silene? Claro. Também é livro, né? Eu sou super a favor. Os bibliotecários geralmente têm medo do livro digital, medo da biblioteca acabar. Enquanto o livro, objeto, for o centro do processo, claro que as pessoas vão ter medo do livro acabar. A gente tem que pensar que a leitura tem que ser o centro do processo, o leitor tem que ser o centro do processo. Eu digo que o bibliotecário, ele gosta muito de preparar o livro para colocar na estante. Eu sou uma bibliotecária ao contrário, eu gosto de tirar o livro da estante para colocar na mão do leitor, senão não faz sentido, né? Então, assim, eu gosto de ler no digital também, estou lendo O Triste Fim de Policarpo Quaresma no celular, assim, em qualquer lugar. A gente esqueceu o livro, tá no celular, em qualquer ambiente. Ruim é só quando acaba a bateria. Ah, é verdade. E vocês incentivam isso nas bibliotecas também? Com certeza, a gente tem esse trabalho, já a gerência de leitura e audiovisual não pode perder esse foco. É um questionamento de todos também, as bibliotecárias realmente ficam muito ansiosas com essa questão, vai acabar. E o que a gente está vendo, que tirando aquele início, né, como o Remo estava falando em outro momento, daquele burburinho, daquela ansiedade geral, daquele desespero, vamos dizer assim, as coisas estão sendo encaminhadas para os lugares que sempre foram. Então, assim, a questão da leitura, como a Silene falou, é o ponto-chave. Então, se você também nega a uma juventude, né, a uma juventude que está totalmente imersa nisso, é você também negar, é você também colocar obstáculo para que ele leia. Eu acho que os extremismos não funcionam, a gente, né, sabe isso pela história, que não funciona em situação nenhuma. Então, a gente também desenvolve muitos trabalhos, como a gente tem vários projetos, ficaria aqui falando o tempo inteiro, são muitos, também focados com esse trabalho da leitura, utilizando as tecnologias educacionais, que tem que ser realmente ferramentas a favor do trabalho. Porque é uma evolução do suporte. Se a gente fosse prender a matéria livro, impresso, papel, a gente teria se prendido aos tabletes de argila, as inscrições das cavernas. É uma evolução do suporte. O livro foi evoluindo, né, durante a evolução da humanidade. Então, assim, esse passo que a gente está dando agora é para o digital, né? E por que não? Kindle, celular, se está ali na mão da criança, é o que a Evelyn falou, né? É o universo onde eles estão vivendo. Acho que permanece o desafio, né? O desafio de se fazer a leitura o centro da questão, né? Esse é o desafio. E aí, existem estudos, os mais diversos, a gente tem acompanhado, todo mundo tem acompanhado, né, sobre esse fetiche que é a tecnologia que chega. Acho que o grande caminho, né, que se a gente puder compreender isso como caminho, é a gente entender e dar o direcionamento para que essa tecnologia esteja a serviço da leitura, né? E aí os ônibus, né, a gente também vê muita gente usando tablet, usando telefone nos metrôs, etc. E aí essa leitura pode ser que ela ali esteja de fato sendo muitíssimo feita. É verdade. Você prefere o quê, Jéssica? Livro digital ou você gosta daquela relação do livro? Você me perguntou para mim, eu prefiro o livro... Eu também, do cheiro do livro, né? O cheiro do livro é o cheiro do livro é maravilhoso. Desculpe. Sem descartar o Desculpe estragar o encanto. Poxa. Não, eu também prefiro o livro, abrir o livro, cheirar o livro, passar a mão no livro. Só que é muito mais prático, às vezes, ter um Kindle. Porque, por exemplo, eu tô lendo It, o livro do Stephen King de 1000 páginas. Eu vou pra academia. 1000 páginas? Sim. Essa eu gosto também. Só que eu não tenho como ficar carregando pra todo canto um livro dessa grossura. Então, eu tenho ele no Kindle, que é até mais barato de você comprar.
E aí eu vou pra academia, tô com Kindle, eu fico lendo durante a academia, eu fico lendo no ônibus, é muito mais prático também. E os seus amigos são assim? Você percebe que você é diferente deles ou não? Você tem amigos Não, assim meus também? amigos gostam um pouco de ler. Inclusive, eu tenho um amigo que ele tem preguiça do livro físico, mas quando ele tá no Kindle, ele não sente. Então, ele lê muito mais porque ele não tá sentindo que o livro tem 400 páginas. Ele tá só passando ali. Contando quantas tem. Meu Tem filho isso faz também. E isso. tem um pouco a ansiedade também, Jéssica, você, né, que é mais jovem do que nós todos que estamos aqui à mesa, de mim, bem mais jovem, claro. Eu também, de mim também. Né? Mas assim, tem essa ansiedade também de saber, pô, eu tô na metade do livro, tô num quarto do livro, tá chegando, demora, como é que é isso? No It, que é muito grande, toda hora eu fico vendo, nossa, eu só li 20% do livro, eu tô lendo há meia hora, o livro não passa. Gente, eu tenho salvação, eu tenho salvação. Não, mas é mais por uma curiosidade de saber o final, né? Não é porque você Às não quer mais vezes ler. eu dou uma espiada no final do livro antes de terminar. Vocês têm esse hábito de ler, às vezes, de trás pra frente e já... Sim, Alguém faz eu costume, eu faço isso. Eu também, de vez em quando, faço vez em isso. quando. Uma vez eu li o final de uma história, fiquei muito aborrecida, porque estragou o suspense todo. do Aí livro. não Mas sempre acho que repete eu lá, não eu gosto de ler o faço. final. Não gosto. E não gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu estava lendo agora o Triste Eu Fim faço muito isso. e o 15, da Raquel de Queiroz. Aí teve uma hora que eu pensei assim, o que a Conceição estava fazendo mesmo em Botafogo? Eu não gosto, eu sou fiel. Agora, a Jéssica tocou numa coisa no bloco passado que eu fiquei com uma coisa na cabeça. Livros que não são para a idade. Isso pode fazer o efeito contrário Sim, também? sim. A criança tomar um horror por aquilo, não querer mais saber? Eu só fui fazer as pazes com Jorge Amado já com 20 e tantos anos, lendo Teresa Batista Cansada de Guerra, porque me assustou muito ler Os Capitães da Areia com 12, 13 anos. Eu não fiz as pazes com Graciliano Ramos. Por causa disso, né? Eu tomei um Machado. trauma. Quando ela falou, eu estava doida para você tocar nesse assunto, né? Novamente, porque não tem como também a gente não trazer os clássicos, né? Isso aí é inevitável, que o trabalho que a gente acredita de consistência é preciso caminhar por essa leitura também. Mas a forma que vem sendo reproduzido pela escola, que realmente afasta o aluno para ser leitor. Você pega o Cortiço, você pega... Cortiço ainda dá para... 50 tons de cinza com o século XIX. Ainda dá. Mas você pega essas leituras clássicas, realmente é muito distante da realidade. O vocabulário é muito distante. Então, Maturidade mesmo. E a maturidade. Eu acho que a gente podia deixar os clássicos para o ensino médio e usar as adaptações. Tem excelentes adaptações para o público juvenil dos clássicos. Eu li O Médico e o Monstro, achei fantástico. E os quadrinhos também. O quadrinho é uma linguagem bem interessante para criança. Acho que começa com gibi, né? É a forma como você... e completando mesmo, a forma como você traz, assim. Você pode trazer uma ludicidade incrível para apresentar Machado de Assis, Cora Coralina. Né? Como é que você incorpora isso no seu trabalho, fazendo sempre uma ponte com o que está acontecendo no dia a dia? Como é atual o Monteiro Lobato, como é atual o Machado de Assis? Super atual. Então, assim, a gente precisa repensar cada vez mais esses caminhos, senão a gente afasta. Isso é fato. Raimon, vocês têm feito debates, vocês criaram uma frente, né, parlamentar para incentivar a leitura. Fizemos recentemente um debate aqui na Câmara, muitíssimo interessante. Teve um encontro, né, onde estava lá a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação também. Você estava lá, não estava? A gente faz parte do GT, eu e Evelyn. E aí a gente agora, né, nós tivemos uma dificuldade muito grande desde que o Crivella assume, o GT ele não funciona. Nós tivemos algumas reuniões com o secretário César Benjamin, com a secretária Nilce Mar, que são Educação e Cultura, as duas pastas que deveriam tocar o GT, e tivemos, de fato, muitas dificuldades em que esse GT fosse levado adiante. Agora, finalmente, né, pelo que a gente entendeu, no dia 17 de abril, nessa reunião lá no auditório, ficou definido, né, a formação de um novo GT, com eleição, etc., para que as coisas se encaminhem. Mas essa é uma questão do GT, do Executivo, do qual nós participamos, o Legislativo também participa. Agora, a frente parlamentar é uma discussão que a gente tem feito mais com os coletivos de leitura das bibliotecas comunitárias, também com a cultura e com a educação, né, com as duas pastas, mas mais com a sociedade, mais com o pessoal que está ali mais
discutindo como é que o livro chega lá nas comunidades, porque a gente tem que tomar alguns cuidados, quando nós falamos, por exemplo, da leitura digital, claro que ela é muito bem-vinda, mas a gente tem que também entender outros espaços onde esta facilidade de chegar ao digital não chega. É verdade. A gente lidar hoje com essa informação, todo mundo pode ter, não é que todo mundo que pode, né? Nós sabemos que não pode, né? Tem lá um Kindle, tem lá um aparelho, né? Porque se tiver que ler num celular, tem uma dificuldade louca. Mas se eu tiver um tabletzinho um pouco maior, já leio com mais facilidade. Então, como é que isso chega lá? Então, nós precisamos compreender isso, para não nos desvencilharmos de uma realidade que é uma realidade posta no Rio de Janeiro, uma realidade em que algumas comunidades nós temos, por exemplo, educação dos 200 dias letivos, apenas 100 dias de aula para as crianças, na Maré, por exemplo. Pois é. A gente vai fazer a última pausa e voltamos para as considerações finais dos nossos convidados. Até já. Voltamos com o último bloco do nosso Rio TV Debate sobre leitura. Silene, você frequenta a biblioteca desde que era criança e foi trabalhar nas bibliotecas, né? Qual é o público que frequenta atualmente? Olha, eu recebo muitos alunos da escola municipal. Assim, os alunos vão interessados no Wi-Fi da biblioteca, sejamos justos. Mas eles estão lá e uma vez Acaba lá, pegando um livro. A gente oferece, então, a gente procura ter uma programação bem variada para conquistar esse adolescente que estava lá. Ontem nós tivemos um sarau de poesia e aí nós convidamos os adolescentes e eles ficaram lá, não interagiram muito, mas ouviram Cecília Meirelles, ouviram Fernando Pessoa. Então, assim, estão participando pelo menos com uma audiência, né? Então, assim, tem sempre uma biblioteca perto de casa, é importante a pessoa procurar lá na internet, ver o endereço. A Jéssica frequenta uma biblioteca nossa, do MEIA, da rede pública. Então, assim, tem sempre uma biblioteca perto de casa. Então, a biblioteca é pública, é para ser frequentada, assim... É para devolver os livros da para biblioteca. Devolver, por favor, devolvam os livros da biblioteca. Nem amigo devolve livro, né? Jéssica, qual é a biblioteca que você frequenta e com que frequência? Ultimamente, quando eu estava na faculdade, eu frequentava com muito mais frequência. Porque eu saía da faculdade, passava lá, pegava um livro, lia, na semana seguinte eu lá devolvia, pegava outro, lia. Na Rio Grande do Sul, no MEIA. É a Bica, isso mesmo. E ela fica cheia ou não? Você sente que é um espaço não Tá sempre bem vazia. É. Mas o acervo de leitura lá é muito grande, tem de tudo naquela biblioteca, é bem incrível, ela cresceu bastante também. Vocês fazem um trabalho, né, para incentivar essa ida à biblioteca, Com né? certeza, as nossas, que a gente diz, né, as nossas de todos nós, as nossas bibliotecas têm também um caráter, um desenho, porque ela atende os estudantes, atende os alunos, como a Silene falou, estão na educação, mas atendem a sociedade, né, como um todo. Então, elas fazem muitas programações vinculadas, assim, acessíveis aos horários das escolas, do entorno, geralmente, né, que fica mais fácil esse deslocamento. Que tipo de evento vocês fazem? Assim, eu gosto de falar muito que são ações, né? Porque eles precisam entender que a biblioteca não é para ir porque tem a comemoração do Dia Mundial do Livro. Entendi. É um equipamento muito maior do que isso. Eu sou bem defensora que uma ida à biblioteca é uma experiência muito singular. Né? Muito singular de estar realmente naquele universo, o entender aquelas estantes, o passear por ali. Então, as bibliotecárias, os bibliotecários, eles têm um trabalho também nessa mediação. Eles não estão ali para emprestar livro. Eles têm essa consciência e o que é mais apaixonante, eles têm esse amor, assim, dessa sedução. Então, a gente está sempre fazendo esse diálogo, eles constroem um plano de ação desse diálogo, como vai ser feito esse trabalho também com as escolas, né? Não só do entorno. Agora, ultimamente, eu tenho visto muito pelas ruas, né? Uma estante com livros e tal. É legal isso, né, Raimon? Esse tipo de ação. Muito legal. Sabe que tem uma coisa, ouvindo a Silene falar, tem uma coisa que a gente diz assim, tem uma competição que é saudável, né? Então, eu estou lendo um livro por mês, eu quero chegar a ler pelo menos 1,5, né? Uma competição bacana, né? E aí, quando você diz assim, tem sempre uma biblioteca perto, a gente tem sempre também que dizer, e aí cabe a nós, que somos os chatos do legislativo, que tem que ficar cobrando, e é função nossa, né? A cidade carece ainda de muita biblioteca, percebe? Ainda precisamos de democratizar muito isso. E aí, nesse sentido, tem alguns espaços muito legais, tem experiências fantásticas, né? Tem um companheiro chamado Pedro Gerolimic,
esse rapaz, é um garoto, um rapaz, ele tem uma experiência de troca de livros maravilhosa, faz na Central do Brasil, faz nas estações do trem, maravilhoso. Os livros são doados, ele recebe os livros de doação e ele doa livros, ele faz isso há anos. Muito legal. Tem uma experiência de um sapateiro na esquina de Professor Gabizo com a Doc Lobo, um sapateiro, um camarada fantástico, um poeta, um cara que lê muito. Sabe o que ele faz? Ele colocou do lado de fora da sapataria, pregou na parede, uma estantezinha desse tamanho, nessa estante tem 3 prateleirinhas, ele coloca ali os livros e as pessoas pegam o livro, passem lá, interessantíssimo. Aí ele tem lá um cordelzinho que ele sempre coloca, tem lá uma poesia que ele coloca, então tem diversas experiências. Gente que bota um triciclo, né, bota em cima de uma bicicleta, uma biblioteca ambulante, a biblioteca vai rodando para lá, itinerante, vem para lá e vem para cá. Então tem experiências as mais fantásticas e nós não podemos perder de vista. Há pouco tempo eu estive em Cordisburgo, terra de Guimarães Rosa. E lá encontrei um projeto que depois quero até partilhar, né, com a cultura e com a educação, um projeto belíssimo, 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 com adolescentes que recontam, que reescrevem e que dialogam com outros adolescentes Guimarães Rosa. Nossa, que legal. Coisa maravilhosa. Traduzem, né? Assim, vamos traduzem, dizer assim, atualizam, conversam e declamam, coisa linda. Então tem diversas experiências que nós podemos agregar, né? O mundo não precisa a gente precisa de fazer retrabalho, mas também não precisamos de inventar tantas coisas, já tem tantas experiências bonitas, né? E usando um pouco da tecnologia também para troca de livros, tem um site chamado Scooby, que é Books ao contrário, que você tem esse sistema de trocas, de você disponibiliza seus livros para troca, você acumula pontos e você está sempre trocando a sua estante. E no Instagram também, que eu tenho Instagram literário, as pessoas fazem muito esse tipo de coisa, fazem ações, tipo, deixe um livro. Muito legal, né? As pessoas fazem tipo umas campanhazinhas, assim, deixe um livro na rua com um bilhete para a próxima pessoa que encontrar. Isso acontece muito também na internet. É engraçado que você não está acostumado, aí você encontra um livro assim na caixa eletrônico, meu Deus, esqueceram o livro. Aí depois que você vê o bilhete, aí você entende. Entende que é uma situação eu particularmente, pegando isso, Jéssica, que você fala, muito interessante, eu acho que ter uma biblioteca, tem gente que faz uma foto de atrás, uma biblioteca enorme, né? O cara já leu uma, já leu 2, né? A minha pergunta sempre é essa, para que tanto livro? Para que tanto livro? Onde é que nós vamos democratizar isso? Quer dizer, eu leio um livro e esse livro fica ali guardado. Quem é que vai se interessar por aí? Quando está velho, o fulano de tal doou sua biblioteca para... E aí a gente não democratizou. Então, essa experiência de deixar livro em banco do metrô, deixar livro em poltrona do avião, deixar livro no ônibus, deixar livro no banco de praça, essa é uma experiência no mundo, né? Que é também muito bacana. Eu não quero ter uma biblioteca extensa, não. Eu quero ler muito, tenho lido, mas eu quero que os meus livros não fiquem velhos comigo. Eu quero que eles passem. Isso aí. A gente está terminando. Queria então que todos vocês fizessem um apelo, né, para que as pessoas, pelo menos hoje, né, quem assistiu esse debate, pegar um livro e começar a ler. Isso é verdade. Né? Você lê muito? Eu leio, meus filhos leem, eu tenho uma família de leitores. Que eu legal. escutava história desde criança, ganhava muitos livros de presente, então, e repassava. A primeira lei da biblioteconomia, os livros são para uso, é o que o Renan falou, né? E eu queria convidar a audiência para visitar a minha biblioteca, que é linda, Que é você linda, conhece. eu já conheci. É na Rua Sampaio Viana, 357, no Rio Comprido, pertinho do elevado Pau de Fronten. É fácil para quem vem da Zona Norte, da Zona Sul. E a história dela é legal também. Perto da né? minha uma história bem casa, bacana. tudo Então, Pois por é, tá favor. vendo? Tá convidado. E a frequentar outras bibliotecas também, né? Se não for perto da sua casa. Não só a da essa. Silene. Somos todos colegas, assim, temos 15 bibliotecas que estão com a educação, né? Se não me engano, na cultura, 8 bibliotecas. Mas convidar a todos mesmo. É uma experiência singular, é uma experiência afetiva, né, também. É claro que uma pessoa que ainda não tem esse movimento de estar lendo, mas pode se descobrir lá, como a gente estava conversando, da programação, oficinas, né, muitas oficinas, rodas de leitura, né, significa aquele espaço questão da biblioteca. belíssima. E a gente está nas nossas unidades escolares, assim, tentando não fazer a leitura uma coisa chata, tentando tá lá com cada um com as suas especificidades, desde o berço, desde a educação infantil, que são leitores, desde a barriga, né? São ouvintes, futuros leitores. E a Secretaria de Educação vem cada vez mais fortalecendo essa política pública, que não é uma política de governo, é uma política pública que a gente acredita
Legal. Seriamente. E a Jéssica já divulgou o Instagram dela, né? Não, o nome Sobre é Pequenos leitura. Livros e é bom porque eu posso falar um pouquinho sobre os livros que eu li, que eu gostei, que eu não gostei, sua dar opinião. opinião, fazer uma resenha. Vou lá, E aí vou lá. você incentiva outras Curiosa, pessoas a lerem. E o irmão com certeza sai daqui com vários assuntos a tratar na frente, né? Eu saio daqui primeiro desafiado pessoalmente, né? Morrendo de inveja dessa leitora. Com 1000 páginas. né? Dizer que eu tenho também muita inveja da minha filha, que é uma menina de 13 anos que lê assim compulsivamente. Que bom, né? E compreende, sabe, dialoga, muito bacana. Eu tô relendo a obra de Paulo Freire nesse tempo de tanto ataque à educação. Tô lendo Pedagogia da Autonomia, um livrinho pequeno, o último livro de Paulo Freire, né? Mas assim, as minhas leituras, infelizmente não, né? São leituras muito utilitaristas, né? O que eu tenho necessidade de ler, eu tenho lido, portanto agora tenho relido Paulo Freire. Mas assim, saio daqui desafiado a ir para o Instagram da Jéssica, desafiado a também a ler mais, a pular na Sampaiviana, né? E agradecer aqui à TV Câmara, que cumpre um papel fundamental para democratizar tanta coisa bonita, viu, Aline? Muito Agradecer obrigada, a foi vocês. muito legal o debate, agradeço a todos vocês. E vou pegar um livro hoje para ler, porque o que eu estou lendo eu já não leio há muito tempo, então tem que continuar. Obrigada mesmo, viu? Aline. O Rio TV Debate fica por aqui. Até a próxima.